Jeremias 17, o 7 e o 8. Vamos lá. Jeremias 17, 7, 8. Acha lá, gente. Vamos lá. Procura aí. Diz assim, podemos ler? Já está aqui também, né? 17, 7. Vamos lá. Bendito o homem que confia cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o quê? Fruto. Quando nós somos árvores plantadas em água viva, a nossa vida ela floresce, ela cresce, ela dá bons o quê? Bons frutos. Também tem mais um versículo que eu gostaria de ler, mas eu quero tirar aqui um tempo para fazer uma meditação. Nos nossos dias, nós temos visto muitas pessoas desanimadas da fé, vivendo uma vida triste, uma vida meia conturbada, mesmo dentro da igreja. E muitas das vezes essa tristeza, como a gente sempre fala, ela é a ausência do Espírito Santo dentro da pessoa. Nós temos que passar todos os dias a orar, a buscar esse fortalecimento, pedir para que essa fonte ela jorre dentro de nós, para que ela venha estar todos os dias gerando novas águas, nos renovando. É normal, às vezes, acontecer assim, nos dias de hoje. Nós vemos as pessoas, elas chegam na igreja todas cheias de problemas, passando dificuldades, e aí ela encontra o Senhor Jesus, ela passa a ter uma mudança, uma transformação de vida. Mas aí, o que vai acontecer com a vida dessa pessoa? Ela vai começar a buscar a Deus e a vida dela vai começar o quê? Melhorar. E aí, o que acontece? A pessoa está desempregada, ela está passando por luta, ela vai e arruma um bom quê? Um bom emprego, começa a construir uma vida, mas ela está conectada com quem? Com a fonte, ela está buscando, ela está se enchendo, e Deus está abençoando ela. Mas chega um ponto que a vida da pessoa se torna-se uma vida muito ocupada, e aí com esse decorrer de tempo ela começa a deixar de quê? De buscar essa fonte. Ela perde o foco da fé dela. E aí ela começa a deixar de vir aos cultos, ela começa a ter uma vida irregular com Deus, ela já não quer mais acordar de madrugada, porque está acordando 6 horas da manhã, está indo dormir quase 3 horas da manhã resolvendo os problemas de trabalho e tal, e aí torna uma vida muito corrida. Aí você pergunta para ela assim, após ela ter conquistado, mas por que você não veio para a igreja? Por que você não buscou o Senhor? Por que você não esteve no culto tal? Nós vamos lá, se preocupa com a pessoa começa, porque pastor, estou trabalhando demais, estou tendo uma vida corrida, não estou tendo tempo para ir para a igreja. E aí ela se acomoda em achar que através só de uma live, não está ali em comunhão com a igreja de Cristo, vai ser o suficiente para fortalecer a vida dela. E aí o cansaço vai fazer com que ela nem mais participe de uma transmissão. E aí ela vai decaindo, e a fonte automaticamente ela faz o que dentro da vida dela? Seca. E se essa fonte secar dentro de você, você pode ter certeza, você vai morrer. Tanto espiritualmente, tanto fisicamente. Porque a primeira morte é a espiritual. Depois vem a morte física. Então, nós não podemos deixar o nosso dia a dia nos ocupar ao ponto de nos enfraquecer na fé. Deixa eu só confirmar aqui. Jeremias 2,13 vai dizer assim,
Você sabia que há 2 males que faz a gente deixar de buscar ao Senhor, fazer com que a nossa vida ela torne uma vida complicada com Deus. Aí Jeremias 2,13 vai dizer assim, ó. Porque 2 males, isso aqui é Deus falando. Olha só, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males cometeu o meu povo a mim, me deixaram o manancial de águas vivas. O primeiro mal, eles deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo, diz assim, e cavaram cisternas rotas. Você sabe o que quer dizer rotas? Quem sabe? Pastor não vale, pastor. Pastor não vale não. Cisterna rotas são cisternas trincadas, aonde a água não fica armazenada dentro. A água não fica armazenada. Eles deixaram de buscar no manancial, trocaram o manancial por cisternas que não armazenam águas. Deixaram de confiar no Senhor. Deixaram de estar totalmente conectado com a fonte que é quem? O Senhor. Pode uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? Não pode, né? Então nós temos que manter o nosso foco, né? Aí eu estava com a complementação aqui, né? Criar cisternas rotas, né? Quer dizer o quê? A tolice que as pessoas tiveram naquela época de abandonar as águas vivas que apenas Deus pode nos fornecer por cisternas que vazam. Nós temos que começar a cuidar a nossa vida, continuar cuidando da nossa vida espiritual. Às vezes, nós deixamos de nos alimentar daqui, ó, disso aqui, ó. Porque ouvir é diferente de você parar, ler e meditar. Nós podemos passar o dia inteiro ouvindo uma pregação, ouvindo um áudio, a Bíblia falada em audiobook, mas é diferente de nós sentarmos aqui e deixar essa fonte aqui jorrar dentro de nós. O inimigo ele tem sitiado o povo cristão com as facilidades que as pessoas acham que é mais fácil eu lá no YouTube, seja lá onde for, colocar uma pregação e continuar fazendo o meu serviço do dia e vou ouvindo, vou trabalhando, ouvindo, mas eu não me ocupo em parar para ler e ouvir aquilo que Deus ele quer o quê? Falar comigo. Nós, hoje, nos dias de hoje, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de quem? De Cristo. Aí eu pergunto, nós temos que caminhar com o Senhor Jesus como discípulos dele. Essa semana eu estou lendo um livro e nós estamos estudando ele também. E aí naquela multidão que segue Jesus, você sabia que tem 2 tipos de pessoas no meio daquela multidão? Existem 2 tipos de pessoas no meio daquela multidão. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. No meio da multidão você é quem? Você é aquele que está seguindo Jesus, ou você é aquele que está sendo discipulado por ele para discipular mais pessoas, para fazer mais vidas? Porque
havia os dois tipos de pessoa. Havia aqueles que seguiam ali por conta do que Jesus fazia, por conta dos milagres, por conta dos ensinamentos, mas muitos não se interessavam. Mas houve no meio daquela multidão os discípulos que se assentaram aonde? Nos pés do Senhor Jesus e pararam para ouvir, para se tornar discípulos, para serem igual a quem? Igual ao Senhor Jesus. Nós temos que ser igual a Ele. Nós temos que ser testemunhas dEle, porque toda a autoridade Ele nos deu nos dias de hoje. E nós temos que lutar para manter essa fonte transbordando dentro de nós. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Se você soubesse quem conversa com você, não foi? Ele disse para ela pararia tudo ali. Tanto que quando ele falou para ela quem ele era, ela correu, foi na cidade e trouxe de volta as pessoas. Venham, eu encontrei o Messias. Porque Jesus disse para ela o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais o quê? Terá sede. Você está sedento por Jesus nessa noite? Você quer ter essa fonte transbordando dentro de você? Coloque-se de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. E eu quero que você reflita nisso. Que Jesus diz lá em João. João 7. Quero que você saia com essa palavra dentro de você. E que você possa fazer com que essa fonte ela transborde sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso e que essa fonte, Senhor, ela quer continuar jorrando dentro de nós. O Senhor disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer essa água, esse rio jorrando dentro de você, peça a Ele nessa noite. Peça a Ele para Ele te fortalecer. Fala para Ele que você não precisa de ir a outros lugares, porque Ele é a fonte que sacia a nossa sede. E fala para Ele que você quer transbordar desse Espírito, dessa presença dentro da sua vida, para que você seja uma fonte que vai transbordar para outras vidas, que você vai transmitir paz a outras pessoas, você vai transmitir alegria, porque quando essa fonte ela transborda dentro de nós, ela nos dá autoridade, ela nos dá o poder para orar por pessoas, para que vidas sejam transformadas. Então, peça ao Espírito Santo nessa noite para Ele te encher, peça para Ele te fortalecer, que nessa noite você saia daqui com uma vida renovada, uma vida cheia da presença de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é a fonte, e que o Senhor continue transbordando dentro de mim. Diga amém
E aplauda Ele nessa noite. Que essa palavra, pastor, que essa palavra ela possa edificar a sua vida e que nós nunca deixemos de nos alimentar da palavra dele. Amém?